dia. Parabenizar primeiro cada um que está aqui, né, nesse sábado de manhã. É muito compromisso, né, com a organização, com a luta da classe trabalhadora. A gente está aqui hoje. Mas é o nosso horário que a gente tem para fazer esse tipo de coisa, né? Quem dera a gente tivesse espaço na empresa para fazer atividade assim. Quero parabenizar também, eu estava olhando, recebi o caderno aqui, e quero recomendar que todo mundo tire um tempo para ver com calma depois essas primeiras páginas aqui, raio-x histórico do Brasil. Gente, está realmente fantástico isso aqui. É um material muito bom. Deem uma olhada, ficou muito bem organizado aqui. Inclusive é uma ideia que eu vou levar comigo para a gente aplicar em outros lugares. Então, parabéns aí para o sindicato por terem feito isso. Bom, a minha proposta aqui, gente, é falar um pouco, acho que acredito que uns 30 minutos, assim. E aí depois a gente abre para dialogar também, porque senão não tem graça eu só vir aqui e ficar falando um monte e não escutar o que vocês têm para dizer também, correto? E a minha proposta é a gente vou dividir essa fala minha aqui em 4 blocos. O primeiro bloco é falar um pouco de conjuntura internacional, que às vezes a gente acha que está muito longe da gente, mas não, está pertinho, né? O segundo bloco é falar um pouco de conjuntura nacional. O terceiro bloco é falar das eleições desse ano. E o quarto bloco é falar dos desafios que a gente tem. Aí eu falo desafios enquanto movimento social, enquanto movimento sindical, né? São desafios que a gente tem para a nossa luta. Então os primeiros 2 blocos, eles têm a ver assim, é um pano de fundo, né? Sabe aquelas coisas, não é a notícia que saiu no jornal ontem e que está todo mundo debatendo ela. É o pano de fundo. Aí no terceiro bloco a gente fala um pouco mais sobre como é que a gente está pensando que vai acontecer essas eleições, que é a pauta desse ano, e aí depois a gente fala dos desafios. Certo assim? Beleza? Bora! Então, para começar aqui, na questão da conjuntura internacional, algumas coisas eu vou falar bem telegráfico, como se fosse manchete. Primeiro ponto, nós estamos vivendo agora, no cenário geopolítico mundial, uma mudança muito profunda na correlação de forças entre os países. Veja, nós passamos 4 décadas, né? 4 décadas de um contexto internacional muito marcado pela Guerra Fria. Era o tal do sistema bipolar. Tinha o mundo capitalista e o mundo socialista da União Soviética. Eram 2 polos. Você estava com um, você estava com o outro, e aquela história de a guerra podia eclodir a qualquer momento. Nós vivemos 4 décadas disso, um período muito longo. Depois, no começo da década de 90, nós passamos a um contexto onde o mundo era unipolar. A União Soviética caiu, falhou o projeto deles, e aí a gente tinha uma superpotência no mundo só uma superpotência, os Estados Unidos. Isso gerou uma situação, que é o que foi chamado depois de imperialismo, gerou uma situação de essa superpotência basicamente podia fazer tudo no mundo. Podia desrespeitar normas, né? Vocês lembram, por exemplo, da invasão do Afeganistão, da invasão do Iraque, tudo contra as normas internacionais, mas não importa, nós somos a única superpotência, nós podemos ir fazer, dizer que a gente vai combater o terrorismo, dizer que a gente vai combater não sei quem, a gente bota tanque, bota exército, bota soldado lá no país, destrói a economia do país e depois a gente sai de volta sem nenhuma vitória, deixa o país aqui do mesmo jeito, né? Então nós passamos esse período de unipolaridade, onde como você tem uma superpotência muito mais forte que todas as outras, e até hoje inclusive, se você for olhar os dados do orçamento dos Estados Unidos, o tanto que eles gastam em dispêndio militar é maior do que todos os outros países somados, em gasto com o exército, né? E o Trump ainda estava aumentando essa cota aí, esses dias para trás. Então, como a gente é essa única superpotência, a gente viveu um período de dominação sem questionamento no contexto geopolítico mundial. E a partir, mais ou menos, ali, tem gente que fala 2010, 2015, o mundo começou a entrar num outro contexto geopolítico, é um contexto de multipolaridade. Vocês já devem ter ouvido falar essa palavra muito também.
multipolaridade, onde a gente não tem mais só uma única superpotência. Quem que cresceu muito de lá para cá? A China. A China cresceu numa velocidade surpreendente, muito grande, taxas de crescimento aí no começo de 8, 9, 10% ao ano. Cresceu numa velocidade muito grande e eles praticaram uma transição interessante também. A China começou crescendo como fábrica do mundo. Traz as fábricas para cá, a gente monta brinquedo, monta pecinha de Lego, monta tênis, costura roupa, pode trazer, traz. Montaram muita fábrica e aí com o tempo eles foram absorvendo tecnologia, foram desenvolvendo tecnologia própria e hoje a gente vive um contexto, até quando eu era jovem a gente falava as lojas Ling Ling lá, né? E agora a gente vive um contexto que a gente associa a China a quê? Carro elétrico, inteligência artificial. Então eles conseguiram praticar uma transição tecnológica muito grande. Então eles cresceram o parque industrial e praticaram uma transição tecnológica muito grande, de modo que virou. E aí eles fizeram, tem uma outra questão também, que não só a China cresceu, mas a China conseguiu construir um arco de aliança junto com Rússia, junto com outros países, principalmente na África também, que conseguiu combater a situação de unipolarismo que a gente tinha. Então veja, não é nem um juízo de valores, é só uma leitura da realidade. Nós passamos de um mundo unipolar para um mundo multipolar, onde aquela potência que a gente tinha, que era força maior, hoje a gente viu semana passada, inclusive, não conseguiu nem ganhar uma guerra contra um país do Oriente Médio, que é o Irã. Né? Saíram de lá com o rabo entre as pernas. Igual o Vietnã. Perderam feio, derrota igual do Vietnã. E do Vietnã ainda. Então, a gente está num contexto de multipolaridade agora. Que isso é muito, ligando para a nossa realidade, isso é muito bom para outros países, como o Brasil. É muito bom porque a gente consegue diversificar a nossa relação internacional. Nós não precisamos mais, se a gente vivesse num contexto de unipolaridade, eu já vou dar um salto aqui, depois eu vou. Veja, numa situação que os Estados Unidos viram para o Brasil e falam, acaba com esse PIX aí, esse negócio não ajuda a gente. Num contexto de unipolaridade, o Brasil fica sem saída. Era refém. Agora, num contexto de multipolaridade, você tem escolha. Outra situação que foi muito praticada e ainda é muito praticada, sanções econômicas. O mundo inteiro comercializa em dólar. Se eu quero vender fora, eu tenho que aceitar dólar. Se eu tenho petróleo, que é Petrobras, produz petróleo, quero vender para fora, eles têm que aceitar dólar. E todos esses dólares, eles transitam num sistema eletrônico bancário chamado SWIFT. Não sei se vocês já ouviram isso. O SWIFT é controlado pelos Estados Unidos. Então, se os Estados Unidos falam, não, eu quero sancionar esse país aqui, como o Irã, por exemplo, vocês não podem mais transacionar no SWIFT. O que o país faz? Eu não tenho acesso mais. Eu não tenho acesso num contexto de unipolaridade. Num contexto de multipolaridade, o que acontece? A China chega e fala, não, vocês aceitam o Yuan, a gente aceita a gente aceita a sua moeda, a gente aceita a real, não tem problema, a gente aceita a real de vocês. Aceita o PIX, né, professor? Aceita o PIX, né? A gente aceita o PIX, né? Passa o PIX aí para a China. Então, esse contexto de multipolaridade ajuda os países em desenvolvimento. Eu não estou dizendo que a gente vai, agora a nossa relação é com a China, não é uma questão ideológica, pelo amor de Deus. Né? É uma questão de estratégia, de crescimento. Se eu tenho só um parceiro, e esse parceiro fica me empurrando o tempo inteiro, é melhor eu ter dois. E se eu não conseguir nenhum, eu quero outro. Se eu não conseguir vender soja aqui, eu vou vender soja lá. Né? Se eu não conseguir importar um chip daqui, eu vou importar um chip de lá. Então, esse contexto facilita e é um momento importante de transição na conjuntura internacional. Esse foi o primeiro ponto. Segundo ponto, nós estamos vivendo um momento, e isso, eu lembro de ter falado isso aqui também num congresso uns anos atrás, estamos vivendo um momento de aumento espetacular de capital fictício circulando no mundo. Espetacular mesmo. Vocês viram essa história do Elon Musk, seu primeiro trilhão, imagina o que é, o cara tem $1 trilhão, né, na conta. Nós estamos num momento em que a quantidade de dinheiro que não existe de
fato, que é número em conta bancária, né? Está multiplicando numa velocidade surpreendente, virtual. Por isso que aí começam a surgir essas alternativas malucas, tipo Bitcoin, não tem nada a ver o negócio, né? Mas virou uma alternativa de investimento porque a pessoa tem dinheiro sobrando, bota dinheiro ali, e o fato de eu botar dinheiro ali e depois vai no Eliseu lá, que tem uma poupança gorda, né, Eliseu? Bota dinheiro lá também. O fato de nós dois termos botado dinheiro lá fez o quê? Fez que o meu dinheiro que eu botei R$5 agora vale 7. E o dele que ele botou 5 agora vale 7. Né? O que aconteceu nesse processo? Nada. Só o fato de que nós dois compramos a mesma ação e valorizou a ação. Mas não aconteceu nada. Não teve geração de dinheiro, não teve geração de valor. Né? E desde a crise de 2008, a crise financeira de 2008, que tenho certeza que todo mundo lembra da bolha do subprime lá nos Estados Unidos, mercado imobiliário, desde aquela crise, os Estados Unidos praticam uma política de afrouxamento monetário, ou seja, eles botam muito dinheiro no mercado, botam muito dinheiro. Eles podem fazer isso porque o mundo inteiro comercializava em dólar. Então todo mundo precisava de dólar, era só imprimir mais, imprime, né? E aí juros, taxas de juros muito baixas. Comprando ação, o Banco Central, a gente fala, acha que são os donos do privatismo, né? Mas o Banco Central deles compra ação de empresa, só simplesmente para valorizar aquela ação. E aí quando você vai e bota o Banco Central para comprar ação da empresa, e valorizar aquela ação, você está criando mais dinheiro fictício. Né? Então, esse afrouxamento monetário foi muito praticado depois da crise de 2008. Foi muito praticado também, foi intensificado com a emergência sanitária do coronavírus em 2020, ajudou a criar uma massa de capital fictício muito grande no mundo inteiro. Questão de trilhões e trilhões de dólares que circulam todos os dias e circulam só dessa forma. Vamos para uma conta aqui, bota numa ação ali, né? Todo esse capital está sendo valorizado sem base real nenhuma, né? Está criando bolhas e mais bolhas. A gente está ouvindo falar agora da bolha da inteligência artificial, né? O que é a bolha da inteligência artificial? É porque a inteligência artificial, a linguagem lá é malvada? Não, não é exatamente por causa disso. Mas é porque as empresas como a OpenAI, Anthropic, essas empresas de NVIDIA que trabalham nisso estão recebendo muito dinheiro desse fictício, valorizando as ações, mas não tem um retorno completo. Né? Eles ganham dinheiro com o quê? Só recebendo investimento, mais investimento. É como se fosse aquela pirâmide de Ponzi. Vocês já ouviram falar daquele golpe do Ponzi? Funciona assim, ó, eu te prometo um retorno X se você me dá um dinheiro. Aí você me dá um dinheiro e eu acumulei. Aí você me deu R$5, eu te dei 2. Aí você fala para a pessoa o seguinte: se você dá dinheiro nesse esquema nosso, a gente dá um retorno. E cada vez vai entrando mais gente no esquema, botando mais dinheiro no centro, mas quem vai perder é sempre quem está lá na ponta. Né? Isso aí é o famoso pirâmide de Ponzi. Então, essa quantidade de capital fictício circulando no mercado. Isso aí gerando bolhas e mais bolhas, né? Gerou um problema muito grande para o sistema capitalista, da forma que ele está estruturado hoje. Esse é o terceiro ponto da conjuntura internacional. Nós passamos, até em função da Guerra Fria, um momento em que os estados estavam organizados como estados de direito, né? Trabalhadores e trabalhadoras tinham direitos, como aqui no Brasil, carteira assinada, né? Jornada de trabalho fixa, né? Que ainda temos, dias de trabalho limitados. Né? Essa quantidade de capital fictício muito grande circulando precisa que o trabalho funcione de outra forma. Precisa que o trabalho funcione naquele formato just in time. Já ouviram falar disso? Né? Eu não posso me dar o luxo, pensando na cabeça de quem é o dono da grana, eu não posso me dar o luxo de contratar você e pagar para você ficar em casa no seu horário de descanso e pagar para você ter as suas férias, né? Eu não posso. Eu tenho que contratar você, eu vou te pagar para você pegar essa carta aqui e levar lá. Na hora que você chegar lá, você se vira. Eu não vou te pagar para fazer você não é nada, né? Que é o modelo da uberização
que é facinho a gente imaginar ele aplicado para outros, o que é? Tecnofeudalismo, expressão do grego parafax. Então, é facinho a gente imaginar ele aplicado até mesmo na categoria docente, né? Eu pago o professor naqueles 40 minutos que ele está dando aula. Porque saiu da sala de aula, eu não pago mais, eu não estou preocupado onde que ele vai comer, se ele tem vale, né? Eu não estou preocupado como é que ele vai chegar em casa, né? Então, o Uber é um negócio assim, né? Quantos milhares de motoristas de Uber tem? Milhares e milhares. Mas por que a empresa? São milhares e milhares de funcionários da empresa Uber. Por que a empresa pode ter milhares e milhares de funcionários? Porque é como se fosse uma fila. Pensa numa agência dos Correios, uma fila de gente do lado de fora. Aí eu pego a carta e dou para ele, só te dou 5 reais para entregar essa carta lá. Agora eu te dou 10 reais para entregar essa outra carta lá. Bem próximo, agora essa aqui é mais longe um pouquinho, eu te dou 20 para você entregar aquela carta lá. Né? Aí vai ter gente falando, assim é muito bom, porque assim eu decido se eu trabalho ou não nesse dia. Não vai ter gente falando isso? Assim é muito bom, porque eu sou meu patrão e eu decido se eu vou lá na fila esperar a carta para me entregar. Eles conseguiram enfiar na cabeça da população. Conseguiram enfiar na cabeça. A maioria. Então, nós estamos vendo um contexto agora que tem muito a ver com essa massa de capital fictício, um contexto de puxo para flexibilizar o trabalho em todas as esferas. Né? E para flexibilizar, a gente sabe que precisa privatizar, porque não tem como flexibilizar, porque a nossa luta em cima do Estado, que garante a carteira de trabalho, que garante a jornada de trabalho, que está garantindo o fim da escala 6x1, se fosse tudo privado, não tinha nada disso. É privado, o patrão manda, e se você não quiser, meu amigo, tem mais 20 lá do lado de fora que quer entrar no seu lugar, né? Não tem estabilidade mesmo, então para que a gente vai se preocupar? Então, esse seria o terceiro ponto da conjuntura internacional. O quarto ponto, o colega aqui adiantou, tal da tecnopolítica, né? Nós estamos vivendo um momento agora, essa é uma transição profunda, muito interessante, tem consequências muito amplas. Né? A mediação da nossa vida social hoje passa pelas redes sociais, passa pela internet. E não é uma coisa neutra, né? Eu não boto minhas coisas ali na plataforma e aí vai ser quem concordar, concordou, quem não concordar, não concordou. São plataformas que impulsionam um certo tipo de conteúdo, não é verdade? Elas impulsionam porque elas querem ter engajamento e querem ter discurso. E são plataformas que são plataformas privadas. Justamente quem é dono delas são as pessoas mais ricas do mundo. Né? Então, a nossa vida social está passando por elas. Um dia um colega falou para mim, gente, imagina se o Brasil briga com uma meta lá do Zuckerberg e ele resolve bloquear o WhatsApp no país. Acaba o governo até, porque a gente encaminha as coisas na esfera pública até pelo WhatsApp, né? Veja se eu fiz aí que eu mandei e tal. Então, isso está mediando a nossa vida social, passando por isso, mas essa esfera não é neutra também, ela também pertence a esses grandes empresários, capitalistas, são as pessoas mais ricas do mundo. E o quinto ponto da conjuntura internacional, que tem a ver com tudo isso também, é uma resposta, é o crescimento da extrema-direita em moldes, aí eu vou ser duro mesmo, quem discordar disso pode até falar depois, mas é neofascismo crescendo de volta no mundo. Olha só, um pesquisador muito importante, britânico da década de, lá meados do século XX, que detalhou o que significa o conceito de fascismo, chama Eric Hobsbawm, muito importante, muito importante. Falou, fascismo é uma expressão política de direita que tem um apelo de massa em torno de 3 pilares. Primeiro pilar, um elogio ao passado, dizer que no passado tudo era bom, tudo era melhor, e aí depois tudo se corrompeu, né, e virou o que a gente está vivendo hoje. Esse é o primeiro pilar do fascismo. Segundo pilar do fascismo, culto à personalidade de uma pessoa. É o mito, é a pessoa que veio nos salvar, é um ungido divino que veio trazer a mensagem para nós. E terceiro pilar do fascismo é nacionalismo exacerbado também, mas falso porque vende tudo para os banqueiros. Então, o Hobsbawm tinha dado essa receita antes. E isso foi aplicado. Ele fez isso fazendo a leitura de uma realidade ali da Alemanha e da Itália
no contexto pré-Segunda Guerra Mundial, então década de 40. E a gente vê isso, verifica isso crescendo. Desculpa interromper o senhor. Opa! Só ler essa frase do Norberto Bobbio. Norberto Bobbio, grande cientista político italiano. O fascista fala o tempo todo em corrupção. Fez isso na Itália em 1922, na Alemanha em 1923, com Hitler, e no Brasil em 1964, com o golpe militar. Isso é o Norberto Bobbio, que é italiano, falando, né? Ele acusa, insulta, agride como se fosse puro e honesto, mas o fascista é apenas um criminoso comum, um sociopata que faz carreira na política. É isso mesmo. Eu vou até chegar mais nisso quando a gente chegar na conjuntura nacional. Agradeceu o colega aqui que deu. Fez o divino, fez essa boa lembrança aqui. Então, eu botei isso internacional porque não é só aqui, de fato é um movimento internacional, não é à toa. Que os nossos aqui têm as conversas deles, vocês já viram, né? Eles vão nos congressos, aí eles discutem e tal, então tem um movimento internacional. Isso, do ponto de vista internacional, primeiro bloco, beleza? Segundo bloco, conjuntura nacional, pano de fundo aqui do nosso país. Eu queria ir um pouco antes desse material que está aqui, que está falando da República Velha, está desde da República, né, de 1989, para fazer um resgate de um autor brasileiro chamado Caio Prado Júnior, que é um cara muito bom também, cientista político, sociólogo, Caio Prado Júnior, historiador, que ele escreveu muito ali em 1930, 1940. E ele vai escrever no sentido de dizer, qual que é o sentido da formação, qual que é o sentido da formação do Estado brasileiro, do país Brasil? E ele vai identificar dois pilares. O primeiro deles é a dependência. O Brasil foi formado como uma colônia voltada para fora, né? Veja, quando chegaram aqui no Brasil, os europeus, não foi uma descoberta, né? Todo mundo já passou dessa fase, né? Não descobriram o Brasil. O Brasil estava aqui, gente. O povo estava aqui já. Isso daí é a mesma coisa de falar que ele nasceu de macaco. Então, quando os europeus chegaram aqui, o que implantaram aqui? Primeiro, vamos tirar o pau-brasil e mandar para a Europa. Depois, vamos plantar cana-de-açúcar e vamos mandar para a Europa. Depois, vamos plantar café e vamos mandar para a Europa. Extrativista. Vamos tirar o ouro e vamos mandar para a Europa. Né? Vamos criar gado e vamos mandar para a Europa. Ou para outros países, aí no caso que a gente foi diversificando. Né? Mas ele identifica o sentido do país, do Brasil, toda a vida, desde a colônia, né? Como uma colônia voltada para fora. Com o objetivo de explorar o território e o seu povo, né? Escravizaram os indígenas que estavam aqui, depois os indígenas que também eram donos do território, não são poucos, né? Conseguiram, aí trouxeram os africanos para vir. Então, toda a vida é explorar o território para gerar riqueza, para mandar para fora. Esse é o sentido da colonização, cai para. E o segundo pilar da formação do país Brasil, que é a nossa dívida histórica, até hoje, foi a escravidão, a escravização dos povos africanos que a gente trouxe para cá, né? E criou essa celeuma enorme na formação da sociedade brasileira, que até hoje se reverte na forma de racismo estrutural, racismo institucional. Né? Nós trouxemos essas pessoas para cá para trabalhar em condições escravizadas. Depois, quando houve a abolição da escravidão, né? Foi mandado. Não tem resposta, vai lá para as favelas, vai para os bairros, vai para os morros, né? Aí a gente traz um outro trabalhador europeu para vir trabalhar nas fábricas que estavam nascendo. Né? O Florestan Fernandes, que é outro sociólogo importantíssimo do Brasil, né? Ele vai falar dessa condição do negro na sociedade de classe. Ele vai falar, depois da escravidão, o negro e a negra não foram integrados nem na condição de classe trabalhadora. Eles foram apartados da sociedade, excluídos. Né? E essa é a dívida que nós temos até hoje, que se reverte na forma de racismo estrutural, racismo institucional, que a gente vivencia muito fortemente hoje. Esses são os dois pilares da formação do Estado brasileiro contemporâneo, segundo a literatura sociológica. E isso aí chega num ponto
por que a gente está falando? Não é só para se nos criticar, né? Isso aí chega num ponto que aí, de novo, Florestan Fernandes. Só fala por prazo de 5 anos e eu não consegui pegar o Florestan Fernandes. Isso. E aí, inclusive, vai chegar no Florestan Fernandes agora, que é a contribuição mais importante dele. Florestan Fernandes vai falar assim: isso aí significa o fato do Brasil ter uma formação histórica tão opressiva e tão voltada para fora, significa que o processo de mudança no Brasil, mesmo mudanças pequenas, como uma mudança pequena que hoje a gente acha um absurdo, mas é uma mudança pequena, foi feita no capitalismo europeu e até mesmo norte-americano, reforma agrária, por exemplo, né? Distribuir terra para quem não tem terra. Mesmo mudanças pequenas, né? E a gente vai falar isso depois que a gente vai falar do governo Lula, são bloqueadas pelas elites. São bloqueados às vezes de forma violenta, como foram os golpes de Estado que nós tivemos. Então, Florestan Fernandes vai dizer em 61, 62, ele vai dizer: olha, o projeto, isso significa que o nosso projeto de classe trabalhadora do Brasil, ele é um projeto democrático e popular, que a gente ainda tem que lutar pela nossa democracia e tem que lutar pela inclusão do povo na sociedade brasileira, né? Então, ele estava falando isso num contexto, inclusive, de dizer: olha, esse projeto democrático popular não é uma revolução socialista, né? Mas é um projeto de democracia, que no Brasil é incompleto ainda, em função dessa formação social tão opressiva que nós vivemos. E aí, depois a gente vai até falar um pouco mais sobre isso. Segundo ponto da nossa conjuntura nacional aqui, eu vou dar um salto e vou falar da redemocratização para cá, de 1989 para cá. Esse período da redemocratização pós-ditadura militar, né, ditadura militar que é um contexto à parte, já é um período de muita opressão que ficou para trás, que está vivo ainda na memória, mas desse contexto para cá, esse período ele é muito marcado pela ascensão do movimento social e sindical da classe trabalhadora. Ele é um período que ele é indissociável do crescimento do nosso movimento, de certa forma, né? Então ele é indissociável das greves do ABC de 79, ele é indissociável da formação dos partidos políticos da classe trabalhadora, do PT, do PCdoB. Então, e ele é indissociável da construção desse movimento social e sindical que pautou a forma como a gente ia lutar e construir a democracia brasileira na redemocratização. Não à toa, esse segmento, o nosso segmento, é parte da democracia desde 89 para cá. Nós nunca saímos do cenário político, né? Claro, a gente foi se adaptando, tivemos derrotas, tivemos vitórias, né? Mas é um período dissociado com esse crescimento. Então, isso é um elogio a nós mesmos, inclusive, porque significa que o nosso movimento é fundamental para a construção da democracia que a gente tem hoje no Brasil, inclusive para derrotar a ditadura que nós tivemos atrás. Então, esse período da redemocratização é muito marcado pelo surgimento do movimento sindical e do movimento social e dos partidos políticos que são oriundos desses movimentos. Não à toa, e aí é o terceiro ponto, nós vamos agora viver desde 2002, né, desde 2003, na realidade, um período de quase 20 anos de governos do PT no Brasil, onde a gente levou as eleições lá em 2003, levamos as eleições em 2006, levamos em 2010, levamos em 2014, depois teve o golpe, retornamos de novo em 2023, e vamos retornar de novo em 2026, né? Então, não à toa, porque veja, esse campo ele é muito central para a história política, né? Esse período de governo do PT, e é o período de 2000, dos anos 2000 para cá, o que caracteriza ele? Ele é caracterizado por um reformismo moderado, é o que a gente fala. Um reformismo moderado, que significa identificar brechas no sistema, sem romper com o sistema, mas que provocam algumas melhorias, certo? Então, nós herdamos um Estado brasileiro neoliberal.
arcabouço fiscal, o tripé macroeconômico, né, inflação, juros, etc. Nós herdamos todo um arcabouço neoliberal. E o projeto implementado foi achar pequenas brechas onde pudesse ser investido mais recursos e pudesse ir combinando isso com política de assistência social e política pública. Bolsa Família, Minha Casa Minha Vida, cotas na escola, o PAC é um ótimo exemplo disso. A Bolsa Família. O PAC é um ótimo exemplo. Esse projeto é marcado por isso. Não é nenhuma grande, não é igual o Florestan falava, vou até lembrar disso. Não é nenhuma grande revolução. Vocês acham que é uma grande revolução fazer isso, da Bolsa Família? Não é nenhuma grande revolução. Não muda nada do sistema, né? A gente só está dando condições da pessoa poder sobreviver de alguma forma, né? Que é um compromisso do Estado. Então, ele é marcado por isso. E isso funcionou muito, principalmente no segundo governo Lula, quando a gente começou a colher frutos muito intensos disso. Sei quem lembra dessa época que a gente estava crescendo 6% do PIB ao ano. Né? Por quê? Porque tinha um buraco muito grande, de fato. A gente tinha uma massa de pobreza muito grande. E aí começou a botar um recurso ali, começou a botar um PAC, começou a botar um Bolsa Família, cresceu rápido, certo? Só que cresceu e chegou num limite, aí o crescimento parou e a gente tem que sair desse ponto agora. Vou chegar lá. Mas então a gente começou, esse projeto foi determinado por isso, um reformismo moderado. Bota um recurso ali, faz uma política pública, né? E segura a privatização um pouco, então marcado por esse reformismo moderado, que não é nenhuma grande revolução, mas, como dizia o Florestan Fernandes, e a tese dele se confirmou, qualquer mudança pequena que faz os de baixo subir um pouquinho, faz as elites reagir violentamente no Brasil. Pode dizer. Esse projeto já acontece em outros países bem mais avançados, né? Sim, bem mais A gente avançado. está começando agora, sim, a evoluir esse projeto, mas só que esse projeto é bem mais avançado em outros países, já bem com mais tempo ainda, né? Mais tempo ainda. Exatamente. Não, inclusive em outras áreas, a indústria petrolífera, por exemplo. Quando o Brasil estava discutindo privatizar setores da Petrobras, como a parte de distribuição, os outros países estão estatizando as refinarias, a distribuição. Né? Então, a gente lembra muito vivamente, ali 2009, 2010, aquela discussão de agora o pobre está no aeroporto, que troço absurdo esse, gente. O pobre vai para Miami, Disney, né? E acho que o litoral parece que foi o governo lá teve uma coisa 2 vezes no litoral, não sabe qual a evidência também foi. Que confirma essa tese que foi né? Você tem que qualquer ascensãozinha provoca uma reação violenta das elites. Esse valor que a gente está começando esse projeto é bem inferior aos valores dos outros países, né? Que é Sim. muito mais. Né? E tem muito, assim, a gente não tem, alguns não têm conhecimento, mas os projetos lá dos outros países ajudam muito a população carente. Né? E a gente, só que a gente chegou num limite para esse modelo. Essa é aquela cara que a gente está vivendo hoje. Nós chegamos num limite que ele começou a ser percebido lá em 2013 e 2014, né? Que é esse limite do modelo de investimento público com política social. O limite o dinheiro acabou uma hora. Né? Finança pública, gente, não é igual a gente escuta, na minha casa é assim, eu recebo 20, eu não posso gastar 21, senão eu vou ter dívida, né? Finança pública não é assim, atenção para quem fala esse tipo de coisa, porque finança pública é, se eu invisto 25, eu vou receber mais imposto depois. Então o crescimento gera dinheiro também para o Estado. Não é bem assim, mas claro que o dinheiro é limitado, né? Uma hora. Então, lá em 2013, 2014, qual foi a solução que foi tentada lá? Nós precisamos aumentar a massa de investimento, forçando essa grande massa de capital fictício que está girando, forçando essa massa a investir em coisa real, investir em projeto real. Né? Como você faz isso? Aí tem alguns mecanismos lá, não sei se quem lembra dessa época da Dilma.
diminui os juros, porque aí você recebe menos simplesmente por pôr dinheiro na conta do banco. Né? Diminui os juros. Aí se eu recebo menos deixando na conta, eu vou querer investir num lugar onde talvez pague mais. Né? Diminui o spread bancário, que é o termo que usa o dinheiro que precisa ficar congelado lá no banco, para gerar uma garantia. E constrói formas de forçar as grandes empresas, os grandes bancos, até internacionais, ao invés de deixar o capital só circulando, eu ponho num dia e tiro no outro, a investir em grandes projetos. Essa proposta gerou uma reação muito grande ali em 2014, 2015, de forma que, quando a Dilma assumiu o segundo mandato, já tinha uma reação muito forte para não, tem que parar com isso tudo e tem que voltar ao receituário neoliberal puro, senão nós vamos quebrar o Brasil. Todo mundo escutava isso e começou a ser repetido muito intensamente na televisão. Essa foi a primeira crítica, depois veio essa história de corrupção, que foi balela depois, né? Mas essa foi a primeira crítica que veio lá em 2015. Tinha a história do quem vai pagar o pato, né? Tem pato amarelo, dizendo que aquilo ali era um desastre para a nação. E o pato, a campanha de quem vai pagar o pato, quem que financiava ela? Eram os grandes empresários. E a gente fala, não, a gente quer que vocês paguem mesmo. A gente quer que vocês paguem. A gente quer que vocês paguem mais imposto, porque o rico hoje no Brasil paga quase nada de imposto. Né? A gente quer que vocês, em vez de botar dinheiro lá em Miami, que bota dinheiro nas nossas empresas, para fazer crescer as nossas empresas, para fazer crescer a nossa infraestrutura. Né? Então, quem vai pagar o pato? Não, a gente realmente quer que vocês paguem. Né? Por quê? Porque quem tem dinheiro é justo que contribua mais para o nosso crescimento social. Só para contribuir, Pode. dessa linha, dois programas que eu acho que é vital. Bolsa Família, mobilidade social, mas na minha concepção, o Pronatec e o Pronaf. Porque, cara, esses IF, com o Haddad, com o Lula, isso é uma coisa fantástica. Uma coisa fantástica. Isso é um salto na educação com uma coisa colossal. Colossal. Só quem realmente acompanha para ver. Nós saltamos aí parece que era 313 IF para 700 e tanto, nós dobrando. E a questão do Pronaf está ligada à questão da terra, do MST, tudo, da condição para o pequeno trabalhador. Então, são coisas que só quem realmente acompanha para ver, só para contribuir. Quero falar uma questão sobre um depoimento pessoal, sobre essa questão da universidade, inclusive, a expansão da universidade às portas. Né? Veja, eu sou uma pessoa de classe média, meu pai e minha mãe são professores universitários. A questão da classe média é qual é o patrimônio que a classe média tem? Nenhum. A gente não tem uma fazenda, não tem uma empresa, não tem. Tem um carro, né? Tem um carro, tem uma casa financiada, né? Tem entre aspas, você paga todo ano o imposto. Mas a questão essa é a questão de todo jovem. Toda pessoa jovem, passei por isso, tenho certeza de passar por isso. Quando a gente está crescendo, eu tenho a aspiração de pelo menos ter o nível de vida que eu tive com meu pai e minha mãe, ou só com minha mãe. Né? Eu não tenho aspiração de ser mais pobre que eles. Né? Quem é rico resolve isso. O meu filho vai cuidar da minha clínica aqui, o meu filho vai administrar a minha fazenda, o meu filho eu vou dar um cargo para ele na minha empresa, né? E aí ele vai virar gestor, ele vai virar diretor, tal. Né? Quem é rico tem isso resolvido. Quem é classe média está na mesma condição de quem é pobre. Eu vou precisar trabalhar para sobreviver, mas o meu emprego, para mim ter um emprego que paga um pouco melhor, a única forma de eu garantir isso é ir para a universidade pública, que foi a minha situação. Né? Então, a universidade pública é meio que um patrimônio da classe média, um patrimônio. Aí eles começaram o quê? Política de cotas, expandiu o ensino superior, abrir campos em outros lugares, né? E a classe média começou a ter, peraí, eu lembro do meu pai falar isso, você vai ver, esse negócio das cotas aí, você vai ficar de fora por causa disso. Se revoltou. Então, só para concluir, e tem um outro elemento também, que foi uma sacada, eu lembro do Lula falando isso no primeiro mandato dele, no segundo, eu acho. Olha, quando eu boto um IF ali, em cristalina, né?
eu estou levando para lá professor, eu estou levando serviço, eu estou gerando desenvolvimento local ali, eu estou levando a meninada daquele espaço ali para pensar projeto para aquele espaço, pensar projeto de desenvolvimento, qualificando mão de obra. Então a educação vista como motor de desenvolvimento também. Isso. O senhor falou uma coisa interessante, eu que o pobre quando põe o filho para trabalhar. O camarada que tem dinheiro com o filho na empresa, ok. Mas o difícil mesmo é o que está acontecendo na política. Por exemplo, eu tenho 2 filhos na escola pública. Porque os camaradas fazem, investem nos filhos dele para lá para Brasília, né? Pegar o dinheiro público, faz isso com o dinheiro público. E tenta pôr a cabeça das crianças lá na escola, na igreja, que eu participo também, de que eles são os caras que estão Jesus na terra, que coisa que não são, fazem isso com o dinheiro público, né? Mas é isso mesmo. Mas nós, como pai da igreja, que é uma desse pai, não, o que a gente vai fazer é acompanhar o seu pé. Porque eu tenho um de 13 anos, né? Tá já entendendo quem quer ser progressista, né? É isso que está mostrando aí para nós. E a Timol também não está como atrás. Mas o que a gente, como pai, tem que fazer é acompanhar e ensinar. Né? É o que o professor falou mais cedo aí também, né? É um outro professor que não sou não, né? Eu não sou muito bom não. Claro, né? Flávio, isso. Não sou muito bom não, mas a partir que a gente ensina, a criança vai aprender. Vai ser um grãozinho, né, a mais aí para alavancar esse projeto. Isso. Bom, então o período da redemocratização é marcado por esse projeto de reformismo moderado contra as elites tradicionais brasileiras. Né? Tem até a tese muito central do Brasil coronelismo. Né? O coronelismo é o que pautou a política brasileira durante muito tempo e a gente vive isso de forma muito forte em Goiás. Aliás, eu não sou goiano, né? Eu sou paranaense, na realidade. Quando eu cheguei aqui, eu ficava impressionado, e a gente era governo Marconi ainda. Mas eu ficava impressionado como todo mundo no interior do estado tinha uma história com alguém da família Caiado. Porque essa história não é só aqui em Goiás, né? Tem lá na Bahia, no Maranhão. Tem lá na Bahia. Essa tradição de reprodução de familiares da política. Sempre. Exatamente. Então, quando a gente fala as elites brasileiras que não toleram nem um pouquinho de ascensão, nós estamos falando desses caras, do coronelismo tradicional, arcaico, daquele cara que era dono de fazenda lá atrás, né? Que botou os filhos para estudar não sei aonde, depois veio para gerir a fazenda dele. Né? Está falando da família Caiado aqui. As histórias mais absurdas. Lá em Jaraguá tem uma história do Caiado que botou fogo no cartório, né, para acabar com a papelada e tudo, depois sai dizendo que a terra dele. Exatamente. Eu moro de mais de 20 anos em Goiás, mas a minha origem é Bahia. E lá, pessoas da minha família do passado vieram da Bahia para trabalhar com esse Caiado, foram mortos na cidade deles. Estou falando, impressionante, como todo mundo tem alguma história com alguém da família Caiado. Então, aí nós chegamos no quarto ponto da conjuntura nacional, que foi o golpe de 2016, que foi um golpe gerado como reação a esse processo. Né? Como reação, então, lembra, sei que vocês se lembram, que antes do golpe, o que foi necessário para viabilizar o golpe? Foi necessário vir alguém, que foi o Temer, dizer para as elites, não, pode confiar em mim, porque se eu assumir, eu vou fazer o projeto de vocês. Qual que era o nome do projeto dele? Ponte para o Futuro, né? Esse documento? Ponte para o Futuro. Aí no material aí, ó. Que ele falava, ó, o nosso projeto vai ser arcabouço fiscal fudido para tirar dinheiro da saúde e educação, né? Privatização de empresa pública. Pode ficar tranquilo. Reforma trabalhista, reforma tributária e reforma trabalhista. Acabou com as aposentadorias, gente. O pessoal da minha geração já não tem mais nenhuma expectativa de aposentar. Né? Meu pai mesmo estava perto de aposentar, teve que trabalhar mais 7 anos. Então, a reforma trabalhista fez o quê? Contribuiu com aquele momento da flexibilização do trabalho, né? Que a gente estava falando lá na conjuntura internacional. Disseram que ia ser para gerar mais emprego, não foi? Gerou mais emprego ou não gerou mais emprego? Não gerou mais emprego. O desemprego só aumentou, né? E o salário diminuiu e o desemprego aumentou. Então, eu quero valer, falar. Quem falou isso? Olha, vou dar uma chance para vocês acertar. Quem que falou essa frase? Vocês têm que decidir, ou vocês querem emprego ou vocês querem salário.
A verdade é que muitos tiraram os dois. Eu posso falar Emprego e salário. Posso falar quem falou? Pode. Presidiário. Tá certo? Estou na cadeira. Presidiário. Então, só que aí tem aquela história da pedra no meio do caminho, né? Porque esse golpe foi pensado para restabelecer o domínio dessas elites tradicionais. Só que aí veio uma turma que eles não estavam esperando, de fato, que é uma turma que alguém falou aí, que era do banditismo mais rasteiro mesmo, mais rasteiro. E aí eles aderiram a um discurso de massa, que foi a primeira vez na história política do Brasil em que a direita ganhou um discurso político de massa, porque antes o político tradicional só ganhava com base na compra de voto, né? Com base no poder político local. Aí eles aderiram ao discurso político de massa, e esse é um fenômeno interessante de analisar, porque a gente pode até dizer, enganou o trabalhador, sim, claro. Mas a questão não é essa, a questão é entender por que o trabalhador é seduzido por esse discurso. Né? Porque se a gente não entender isso, aí a gente está perdendo o trabalhador também, e o trabalhador. Né? Então, qual que é, na minha concepção, o núcleo desse discurso de massa que a direita adotou? Eles entraram com uma discussão que combinou com a raiz histórica do Brasil, que é: o problema central é que você precisa ter liberdade para você fazer o que você quiser. Né? Deixa você lá, eu não posso, o Estado não pode te atrapalhar, cada um que se vire, né? E a outra frase que ficou muito conhecida também daí, eu não tenho nada a ver com isso. Né? Esse discurso da liberdade, eu não consigo ter uma condição de vida digna porque o Estado está na minha frente e não deixa eu trabalhar. Porque o Estado força o empresário a ter que assinar minha carteira e ele não quer assinar a carteira, então ele não me emprega. Né? Esse discurso é muito atrativo, porque de fato, na história do Brasil, só uma parte pequena da classe trabalhadora tem direitos, de fato. Tem carteira, tem jornada de trabalho fixa. Né? A grande massa veio daquele processo de escravidão, né? Apartado da sociedade, e que sempre, a vida toda, se virou. Se virou nas periferias, se virou nos seus locais de moradia, fez bico, fez um serviço para o vizinho e ganhou uns trocados. Né? Essa é a condição de vida de mais de 50% da nossa classe trabalhadora. Né? Então, essa ideia de eu só preciso dar liberdade para você se virar, que vai dar tudo certo. Essa ideia ela foi atrativa. Na minha concepção, essa ideia ela foi atrativa e continua sendo atrativa por uma parte. Ela é fundamentada numa mentira. Né? A mentira de que se eu me virar, eu vou poder ser dono do meu próprio trabalho, eu vou poder ser o empresário do meu carro no Uber. Né? Então, ela é fundamentada numa mentira, mas ela tem esse fundo que faz ela tornar pegajosa, que faz ela aderir na cabeça das pessoas. Ela tem que ter o poder de convencimento. Exato. Porque isso aí recai na colônia. Mostra que quem saiu da colônia foi só a elite burguesa. As massas continuam sendo colonizadas por essa elite burguesa do país. Exatamente, que é aquela história que você pensa na cabeça às vezes do patrão. Né? Bom, vou passar para o terceiro bloco aqui já. Falar mais precisamente sobre as eleições, tá? Primeiro ponto sobre as eleições. As eleições vão ser polarizadas em dois campos. Todo mundo, isso aí pode parecer meio óbvio, mas é bom a gente dizer. Não tem espaço para uma terceira via. É dois campos. Por isso que os caras do lado de lá não tem nem condição de criar vou ter o Caiado, vai querer sair candidato. Não vai se viabilizar, né, gente? Não vai se viabilizar. Ela vai ser polarizada, dois campos. E ela tem sido assim, inclusive, desde a redemocratização, né? Essa é uma característica do nosso político. Segundo ponto, na minha concepção, as eleições vão ser apertadas para um lado ou para o outro. A margem vai ser pequena, tá? Não tem motivo nenhum para a gente acreditar que vai ser um passeio. Tá?
A gente pode ver que tem deslize, às vezes flutua, às vezes está um pouco para cima, às vezes está um pouco para baixo, às vezes um está ganhando, às vezes outro está ganhando. Mas na polarização que nós estamos vivendo, as últimas eleições já foi apertada, né? E eles estavam com um ônus gigantesco de ter passado pela pandemia, de ter feito o que fizeram, que foi a desgraça que foi aquele governo. Então, essa eleição não tem motivo nenhum para acreditar que ela vai ser um passeio, que vai ser tudo, não, vai ser apertada. Tá? O terceiro ponto sobre as eleições. Quais são as bandeiras que eu acho que vão mobilizar o debate eleitoral? Primeira bandeira, a questão da soberania e defesa nacional. Né? Essa que foi uma bandeira que teve muito para a direita num determinado período. A gente começou a ganhar ela agora. E é um debate que sempre foi nosso, que é de ter a Petrobras, o petróleo é nosso, de ter uma empresa brasileira de correios nossa, né? Isso é um debate que sempre foi nosso. De alguma forma eles levaram isso para lá um período, mas agora começaram a voltar, porque tiveram que construir uma aliança com uma potência estrangeira dos Estados Unidos, que vai interferir pesadamente nas eleições brasileiras. Então, essa aliança, não é porque eles são burros que eles fizeram. Todo mundo fala, eles são burros, eles fizeram isso, eles estão perdendo voto. Mas porque foi a alternativa que eles têm. Né? Mas o custo político disso é que todo mundo entendeu o quê? Que esses caras são entreguistas. Eu quero agradecer o Bananinha, né? Que se eles forem eleitos, eles vão entregar nossas terras raras. Se eles forem eleitos, eles vão entregar o nosso PIX para a empresa estrangeira. Né? Então todo mundo entendeu. Eles sabem que isso tem um custo político. Mas eu repito, eles precisam disso, que é a forma de sobreviver no cenário político. Então, o primeiro ponto que vai mobilizar as eleições é a soberania. O segundo ponto que vai mobilizar as eleições, na minha concepção, é a defesa dos pobres da classe trabalhadora. E essa é uma bandeira que sempre teve com a gente. Né? Isso, inclusive, em todas as pesquisas. Você pergunta para a pessoa, quem apoia mais os pobres? É o Lula ou é o Bolsonaro? Ninguém tem nenhuma dúvida disso, nenhuma dúvida, né? Ele falou, né? Ele mesmo assistiu um vídeo, né, falando a diferença. Isso. A diferença de nós para o PT é porque ele gosta de pobre. Ele falou no vídeo. Então, quando a gente pensa as bandeiras que vão mobilizar as eleições, elas podem estar um pouco mais para cá, são debates, né? Nesse debate, um lado está ganhando e o outro está perdendo. Nesse outro debate, o outro lado está ganhando e esse está perdendo, né? Então, no primeiro debate de soberania, o lado lulista está ganhando um pouco. Agora, no lado defesa dos pobres da classe trabalhadora, aí é lavada, né? Não tem nem discussão nessa bandeira. Na terceira bandeira, que é a bandeira das liberdades individuais, que é uma bandeira que vai ser colocada também na campanha. Né? Essa questão das liberdades, que é uma bandeira que está totalmente do outro lado. Nesse ponto a gente perde. A quarta bandeira, que é o combate ao crime organizado, né? Que é essa bandeira que está em disputa nesse momento. Porque o governo Lula tem feito agora operações enormes contra o crime organizado, que vão ali no centro do processo financeiro deles. Só que não é divulgado. Desmobilizar. Parou que não divulga. É divulgado. O problema é que a divulgação hoje é o quê? É rede social, né? Rede social é bolha. Entende? Então, se eu não quero ver, eu não vejo. Eu não vejo. Então, a gente construiu operações como Carbono Culto, né? Pegando refinaria, Refit lá no Rio, pegando agora o Banco Master também, que é o projeto do mundo, né? Porque desmobilizando o núcleo financeiro do crime organizado. Então, isso é o que o lado lulista tem para mostrar nessa bandeira. Então, a gente está indo atrás do dinheiro, né? O lado bolsonarista tem o que para mostrar nessa bandeira? Quem divulga isso faz o ir no morro lá no Rio e matar todo mundo, né? Transformar as organizações criminosas aqui em terrorismo, narcoterrorismo, né? Então é isso que eles estão puxando para disputar essa bandeira, né? Então essa é uma interpretação do fato. Apesar de que eu acho que o debate não vai estar colocado nas eleições, não vai estar colocado muita resistência, né? Então, o nosso debate de segurança pública é inclusive mais inteligente, né? Vai atrás de dinheiro.
Mas, de alguma forma, esse negócio, manda a polícia lá no morro atirando em todo mundo, é Olha pra cá, olha relativo. pra cá. É relativo. Olha o complexo da pé. Muito bem. E aí, para finalizar as eleições, que eu estou correndo agora por aqui, que eu acabei gastando mais tempo do que eu imaginava. O último elemento sobre as eleições é que vai ter uma ingerência externa pesada no nosso processo eleitoral. Seja pelas redes sociais, né, do lado do escândalo da Cambridge Analytica lá atrás, né, seja por declarações de um presidente estrangeiro, vai ter seja por ameaças de sanções também, vai ter uma ingerência política bastante pesada. E aí, por fim, no último bloco, eu queria falar de alguns desafios. E aí são toda a vida, né? Quando eu falo, a gente fala de um lugar, né? A gente fala do nosso lugar do movimento social e sindical. E os desafios nossos não são desafios para esse ano, para hoje, para essa semana, né? São desafios de mais longo prazo. Primeiro desafio que nós temos. Nós precisamos formar novas lideranças e dirigentes políticos da luta social e sindical. Porque a gente passou 20 anos no governo e a gente começa a ver um fenômeno assim, o candidato nosso agora é aquele cara de classe média que a experiência dele é que ele foi assessor do vereador, depois ele trabalhou como secretário do município X na gestão tal, né? Os nossos dirigentes políticos que vieram do meio sindical, que vieram do movimento social, estão raiando. Né? Então nós temos um desafio de ressuscitar isso, de pegar o pessoal do Correio, formar como dirigente político, como liderança política, né? De construir movimento social de base, né? De trazer e não ficar só no gabinete. Segundo desafio, nós precisamos reestruturar as nossas organizações de classe, né? Porque os sindicatos, vamos combinar, estão no meio de uma crise, assim, né? Tem desafios enormes para o nosso processo, ainda mais quem está hoje em setor privado, metalúrgico, químico, né? São os grandes, aí tem esses pequenos também, né? Nós precisamos reestruturar, e enquanto isso tem uma massa muito grande da classe trabalhadora que vive totalmente fora das relações regulares de trabalho, né? Que vive no bairro, que vive com problema no posto de saúde, que vive com problema de moradia, né? Nós temos que ter uma resposta de organização para isso, no movimento social também. E o movimento sindical precisa também dar conta de atender um conjunto maior de trabalhadores, né? E o terceiro desafio. O terceiro desafio tem a ver com essa pauta aqui, o fim da escala 6x1, né? Que foi, sem dúvida, na minha concepção, a maior conquista desses anos que a gente está vivendo, né? Mostrou para nós que o processo político, ele mesmo independente do governo, ele é trabalho. E toda conquista só vai sair se tiver muita mobilização. Muita mobilização. O 6x1 foi uma mobilização gigantesca. Quem teve na jornada de 6x1 em Goiânia? Foi um ato enorme, que mostrou que a conquista só sai se tiver muita luta e muita gente na rua. E o quarto desafio é que nós precisamos seguir combatendo, porque cada vez que a gente perde uma pauta dessa, né, a gente perde, a gente perde anos de trabalho. Precisamos seguir combatendo os projetos privatistas em todos os setores. Privatização de empresas públicas, privatização de espaço urbano, que é uma coisa que está um absurdo agora, né? Então, toda vez que a gente privatiza um negócio, é 20 anos que a gente perdeu aquilo. Nós não vamos ter mais aquilo. Durante 20 anos, 30 anos, né? Ou às vezes mais, ou às vezes nunca mais, né? A questão do orçamento, por exemplo, que é uma forma da gente privatizar o orçamento público por meio daquelas emendas parlamentares, né? Não tem volta mais. Nós perdemos um quinhão enorme do orçamento público, o Estado não consegue investir mais, foi privatizado na mão dos parlamentares, né? Então, a privatização acho que é a pauta das mais perniciosas, das mais cruéis que a gente tem que enfrentar. Porque quando privatiza, a gente perde para sempre. Veja o que aconteceu na Selva, aqui no estado,
Ainda bem que os companheiros lá da Saniago conseguiram segurar lá no caso deles, né? Quando privatiza a gente perde para sempre, já era, né? E para finalizar, daí os Correios, é um troço muito impressionante. O colega estava falando, não tem nada mais capilarizado nesse Brasil do que os Correios, né? A importância que a gente tem com uma estrutura, então o Correio é o Brasil. A importância que uma estrutura dessa tem para um projeto de desenvolvimento nacional é sem tamanho. Se privatiza perdendo para sempre. Bom, é isso, gente. Tá? Então agradeço a participação e estou disposto a escutar o que vocês têm para dizer também. Obrigado.